André. A palavra está com você. Boa noite para todo mundo. Boa noite já, né? Já boa noite. Eu sou ruim para fazer essas coisas, viu? Eu falo sempre errado as coisas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Mas tá bom. Boa noite mesmo, tá ótimo. Eu vou trabalhar com vocês no dia de hoje, então, a lei de progresso e alguns conceitos que Kardec e os espíritos se utilizam das ciências humanas, que é civilização e estado de natureza, principalmente. Então, quando a gente lê a Lei do Progresso e o Livro dos Espíritos, a gente vê bem formatado, né? Nós saímos do estado de natureza, nós como coletividade humana, e a partir de um processo civilizatório, vamos atingir um estado de civilização. Kardec tem uma abordagem positiva sobre civilização. A civilização completa para ele é aquela estruturada em bases de caridade, em bases de humildade, inverso das civilizações que nós vemos nos dias de hoje, muito estruturadas em base de egoísmo, de injustiça social, de desprezo por algumas camadas populacionais. Então, nós vamos discutir também isso também, as concepções sobre estado de natureza e sobre civilização. E aí, uma das perguntas no Livro dos Espíritos é: a civilização é mesmo um progresso humano ou a civilização traz um bando de problemas não solucionáveis para nós, as coletividades? Nós vamos estruturar e pensar hoje, então, a lei de progresso em termos de sociedade amplificada, como vocês colocaram. Claro que tem nosso progresso individual, mas também tem o progresso coletivo dos pequenos grupos e o progresso coletivo de uma grande nação, o progresso coletivo das estruturas do planeta Terra, incluindo tanto os reinos mineral, vegetal, o reino humano e também toda essa dinâmica desse planeta numa progressão melhor para nossa existência aqui dentro. Então, vou tentar conversar sobre isso. Quem tiver alguma pergunta aí na hora, vocês sabem que aquela dinâmica só pode parar e perguntar. Mas lembra, eu acho que de síntese mesmo, a gente tem que lembrar: estado inicial, de coletividade, da coletividade humana e das diversas humanidades, estado de natureza. Estado final, essa civilização completa, segundo Kardec, no meio um processo de transformação, mudança para sempre melhor, que é o processo civilizatório. Na leitura espírita, é óbvio, né? E aí nós vamos ter que explorar também o princípio da não retrogradação dos espíritos, que está lá em um dos artigos da Revista Espírita. Nós sempre caminhamos para frente, nós não retroagimos na nossa história evolucional. Na lei de progresso, ao explorar desse tipo de conceito, de que forma? A pergunta de Kardec é: mas engraçado, na civilização egípcia teve o ápice, o apogeu em termos de progresso, mas depois um declínio e mesmo um sumiço daquelas companheiros que estavam ali. E aí os espíritos explicam: não, são contingentes populacionais que reencarnam em determinado período histórico desse planeta Terra, reencarnam de forma conjunta, se desenvolvem, adquirem, a partir do seu processo intelecto-moral, condições talvez de habitar outras estruturas planetárias, aí a fala do Espírito Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, sobre a civilização egípcia, retornam para o seu país, planeta de origem, e aí o que sobra aqui no planeta Terra? As estruturas materiais, mas com outras pessoas, com outro contingente populacional, para outros tipos de trabalho. Então, nós temos que imaginar, porque muitas vezes nós temos uma visão negativa sobre esse progresso humano, porque a gente olha de forma como se fossem quadros isolados, e a gente tem que ver uma grande dinâmica espiraloide, como o pessoal que gosta de trabalhar com evolução gosta de afirmar. Uma grande dinâmica que há diversos contingentes que entram e que saem, que tem condição de transmigração para outras instâncias planetárias, e aqueles que entram no lugar dessas criaturas se utilizando das mesmas estruturas físicas, mas ainda com muitas dificuldades no plano do equilíbrio, como eu falei, intelecto-moral. Então, nós vamos tentar abordar isso, mas sempre ter em mente mesmo o princípio da não retrogradação dos espíritos. Nós caminhamos sempre à frente. Nós progredimos como estrutura, nós como seres individuais, a coletividade, como eu falei, nos pequenos grupos, nos grupos maiores e também o planeta Terra. Vou projetar aqui, então. Vamos ver se vocês conseguem colocar em destaque aí para ficar mais bonitinho aí para todo mundo. Todo mundo tá vendo aí? Certinho? Deu, né? Deu, né? Tá, tranquilo então. Vamos continuar então. Sim. Uma parte, André, que você falou e eu esqueci de falar no começo. Quem quiser participar, não deixe de levantar a mão antes. Você Ah, vê daí ou você quer que eu te fale? não, eu vejo daqui. Eu acho que não é no cantinho que dá aqui. Eu acho que É que se você se eu quiser não eu posso ver. te dar o toque, se você não vê. Não, não, é melhor você falar então, que agora eu tô vendo. Que aparece em cada quadradinho, né? E Sim. minha apresentação tá na frente.
Você pode Ah, me pois é. falar. Aí eu te falo, tá bom? Joia, tranquilo então. Então, vou trabalhar a lei de progresso no dia de hoje. É uma complementação à lei de sociedade, né? Lembrar, como eu destaquei no encontro anterior, que a lei de progresso e a lei de sociedade, a lei de liberdade e a lei de igualdade tem a ver com os nossos direitos diante das leis morais, os nossos direitos para com os nossos semelhantes. A ênfase dessas quatro leis é o relacionamento, o intercâmbio, é o contato com as outras pessoas. Então, a lei de progresso tem a ver com essa construção de desenvolvimento coletivo, como eu falei, desenvolvimento individual, mas um desenvolvimento individual que se agrega e se ajusta a um plano coletivo. Então, lei de progresso, eu vou trabalhar a sociedade mais amplificada, o Roberto vai trabalhar com a questão da família, né? Grupos menores e também mesmo a questão individual. Então, primeiro para o campo das definições, lá do Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, como tudo progride dentro desse universo. Como a história evolutiva desse planeta e também desse universo tem um vetor ascensional, que a gente não pode falar como aquele histórico em linha reta, mas um vetor, como eu falei, em forma espiraloide, de retorno de ciclos, de contraciclos, de, como diz o Norbert Elias, de processos civilizadores no geral, mas também pequenos processos descivilizadores que trazem perturbação e desequilíbrio para as coletividades planetárias que necessitam ser abordados dessa forma, porque muitas vezes a gente perde a linha da dinâmica, acreditando que a história é uma construção de linha reta e de diversos estágios, né? O Sebastian deve lembrar das concepções de história lá da historiografia lá, né? Concepções de história como do Comte, das diversas fases, do Marx, com as diversas formações sociais, né? Nós, aqui, com o trabalho junto à Lei de Progresso, nós conseguimos visualizar dentro da Lei de Progresso dois estados, o inicial e o final, mas esse parte do meio é um grande progresso de transformação, mudança, tanto coletivas como individuais para o ser. Lá na Lei de Progresso, o trabalho é que o nosso desenvolvimento cabe sempre no campo da intelectualidade e da moralidade. E aí nós temos que estar atentos que também em termos coletivos, a nossa civilização, entre aspas, que a nossa civilização é uma civilização incompleta no dizer dos espíritos, a nossa civilização é extremamente hipertrofiada em termos de valores intelectuais, mas ao mesmo tempo não se adequou e ajustou para uma construção de moralidade, moralidade de seres que buscam transformar o seu comportamento, o seu pensamento, as suas emoções para se tornarem homens de bem na verdadeira acepção da palavra. O progresso, então, é uma das leis da natureza, é uma lei natural. Isso é o primeiro destaque que a gente dá da lei moral chamada lei do progresso. Como é uma lei natural, uma lei em vigência em todo o universo. Tudo progride. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, os animados e os inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. O processo, então, de engrandecimento, de prosperidade, lembrar a leitura de progresso do século XIX. A leitura de progresso do século XIX é limitada. Por que é limitada? Porque é uma leitura de progresso ali no ambiente francês muito vinculada à concepção civilizatória do ambiente europeu. Para Kardec e aqueles companheiros que estão trabalhando, com certeza não para os espíritos, o modelo de ser civilizado é o homem europeu, de uma certa condição social, de um certo campo intelectual, e branco, né? Então, nós vamos ter que quebrar primeiro essa concepção. Para nós, nos dias de hoje, a constituição de um ser civilizado, um ser que busca, no dizer dos espíritos, ser um ser mais moralizado, menos egoísta e mais caridoso e fraterno, pode estar em qualquer grupamento humano nesse planeta Terra. Né? É um ser que buscou uma construção, não a partir de elementos externos, como costumes, regras de etiqueta, mas um ser que se colocou agora com autoridade moral perante a vida. Então, nós vamos dar uma mudada nessa concepção civilizatória. Civilização não é só o ambiente europeu, mas também existia inúmeros companheiros, inúmeros grupos vinculados a uma estrutura de harmonia e de equilíbrio em outras regiões do planeta Terra. Lembrar que nessa escolha de objeto de Kardec e os companheiros que estavam ao seu lado do ambiente europeu, ele deixa de lado todo o campo oriental. Quando a gente trabalha também sobre três revelações, nós deixamos de lado todo um processo de desenvolvimento do Oriente do planeta. E aí nós temos que falar
e conceituar em termos dos estudos dos sinólogos dos dias de hoje. Os estudos dos sinólogos, daqueles que estudam a história da China, já não veem da mesma forma que o Espírito Emmanuel enxergou o capítulo 5 do livro A Caminho da Luz da China Milenária. Porque os sinólogos de hoje em dia, e aí o trabalho do Jack Goody, que coloca isso em perspectiva, num livro chamado Roubo da História, diz que, na realidade, a China também progrediu, a China também evoluiu. Então, nós temos uma visão meio distorcida sobre as três revelações, uma visão meio distorcida, o que seja uma verdadeira civilização. A gente pega os ensinos dos espíritos e agora abre o campo e abrange a todas as civilizações do planeta Terra, a todas as propostas, seja Oriente ou Ocidente, de construção de um ser mais justo, igualitário e fraterno dentro dessa existência no planeta Terra. Então, para a gente quebrar essas barreiras de separação. Né? Os objetos dentro da história mudaram muito a partir do século XX, no final do século XIX e do século XX. Não é mais essa história sequencial, uma história contada do campo de poder. A gente fala a história lá dos poderosos, não. Agora a história inclui os diversos grupos, a influência, a construção em conjunta, coletiva, dá voz para as mulheres, dá voz para o operariado, dá voz para o Oriente, lembrar do livro lá, Orientalismo, do Edward Said, né? Para que a gente possa ter uma abertura agora na Casa Espírita de ampliação. Quer dizer que a gente está desfazendo da palavra dos Espíritos a lei de progresso? Não. Nós estamos dando uma outra leitura e uma outra interpretação. Né? Assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais e seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. E quando você aborda sobre essa nova concepção da história, você encaixa com a palavra do Santo Agostinho. Né? O que o Santo Agostinho está falando? A China não ficou parada conforme a leitura de certos historiadores, principalmente do século XIX, de um imobilismo chinês por anos e anos, fazendo sempre as mesmas coisas. O Egito tem diversas fases de desenvolvimento, de construção de progresso. Então, nós vamos ter que observar esse movimento coletivo dentro da história humana, desde as sociedades coletoras e caçadoras, a Constituição ali, à beira ali do Tigre e do Eufrates, uma Constituição ali da Mesopotâmia, dos Sumérios, até a civilização egípcia, todo mundo em movimentação, todo mundo buscando melhora, todo mundo buscando um processo de transformar do piso 1 para o piso 2, 3 ou 4. Talvez num processo, como dizem as tradições espirituais, de retorno à pátria perdida, lá dos anjos decaídos, aquele grande mito dos anjos decaídos, de seres que vieram de outras habitações planetárias, por causa das suas dificuldades morais, não vieram por culpa, por castigo, que aí seria um processo de leitura meio negativa da vida, mas vieram ao planeta Terra trazendo uma mensagem de transformação humana também para as criaturas, apesar das suas dificuldades. Vieram melhorar o ambiente planetário. A gente tem que ter sempre essa leitura mais positiva sobre a vida. Então, a lei de progresso traz isso para todos nós. A lei de progresso, todos estão se transformando. Ninguém para à beira do caminho. Todo mundo se transforma, apesar dos seus erros consecutivos nas mesmas coisas. Eu aprendo, no mínimo, não fazer da mesma forma que eu fiz de forma equivocada. E agora eu continuo a minha caminhada para frente. Então, só para a gente lembrar da fala de Santo Agostinho, tudo muda, né? Tudo se transforma, tudo progride dentro desse planeta Terra. Como os elementos animados, inanimados, o ser humano, as coletividades planetárias, as diversas constituições de grupos dentro de nações, o Estado-nação, determinadas etnias caminham para um processo de construção coletiva mais equilibrada e harmônica. E aí, se a gente for pensar em lei de progresso, esse caminhar, esse desenvolvimento, vai para onde, né? Para uma maior harmonia, para um maior equilíbrio, porque a grande síntese e leituras de todo esse universo é a constituição de um plano de unidade que tem a ver, em termos de interpretação, com equilíbrio e harmonia. Por isso, os gregos antigos já inventaram a palavra cosmos, né? Cosmos, equilíbrio, harmonia, razão, proporcionalidade, um universo criado com leis que acabam um espírito dentro desse universo construído, desenvolvendo potencialidades e faculdades, se ajustando a um plano de vida diferenciado. Então, se a gente for imaginar em termos mais amplos, assim, é como se nós entrássemos dentro desse universo em dinamismo e nós temos que entrar no mesmo dinamismo do universo. É seguir a corrente do rio sem brigar com o rio. É dinamizar as minhas potencialidades
sem deixar de lado e parar para um processo de rebeldia, mas continuar o desenvolvimento sem parar. Né? E aí, para o Leon Denis, esse conceito de progresso do Leon Denis é interessante, no livro, um pequeno opúsculozinho que eu acho que ele escreve até antes de ser espírita, né? Chamou o Progresso. Né? Representa muito bem essa constituição de progresso, essa ascensão, esse processo de caminhada. Né? É a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. Então, o momento inicial do conceito de progresso é aspirar por algo que seja superior ao que eu sou no dia de hoje. E aí a pergunta é, o que eu sou no dia de hoje? O que a coletividade, a sociedade chamada, por exemplo, brasileira, é nos dias de hoje? E onde nós podemos ir se nós tivermos a razão e também a abertura mental de pensar qual que pode ser o propósito de ser melhor e mais belo para essa nação? É a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, algo que nos impulsiona à frente, um objetivo de vida, um propósito superior. Eu, ser criado por Deus, tenho um propósito superior. As coletividades organizadas de determinada forma buscam também um campo de apropriação de maior equilíbrio e harmonia, sendo orientadas para uma construção coletiva que possam contribuir para a história mais ampla desse planeta, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Então, o Leon Denis consegue sintetizar muito bem o conceito de progresso. Algo de superior, algo de belo, mas não é uma busca caótica pelo algo superior e algo de belo. Há um processo de direcionamento. Aí a gente vai lembrar lá, quando a gente fala da progressão dos espíritos, lá do Livro dos Espíritos. Quando há a pergunta sobre o bem e o mal, e como fala também, nas primeiras encarnações, o ser já tem livre-arbítrio? E a resposta dos espíritos, não. Um processo de determinismo no começo, e quanto mais responsabilidade, quanto mais habilidade, desenvolvimento do senso moral, discernir do que é bom, o que é ruim para ele, para a vida dele, ele começa a ser liberado no campo das escolhas pessoais. É um processo ajustado, é um processo equilibrado, é um processo harmônico de desenvolvimento de um ser e também do desenvolvimento coletivo. Sempre que eu falo em individualidade, a gente pode imaginar o desenvolvimento coletivo também com algumas variantes, óbvio, né? Porque o desenvolvimento coletivo requer outros fatores de atuação em massa mais difíceis de serem estudados. E aí nós vamos começar essa grande caminhada, essa grande projeção mesmo de pensar como funcionou as coletividades dentro desse planeta Terra. Também aparece pelas palavras dos espíritos nos outros ambientes planetários, porque se a gente for pensar bem, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação dos mundos que são habitados dentro desse universo conhecido por nós começa com o mundo primitivo. Então, se começa por um mundo primitivo, começa com a constituição do estado de natureza. E aí nós temos que lembrar, esse é um conceito clássico da filosofia política. Né? Estado de natureza, na concepção hobbesiana, é aquele estado do caos, da barbárie, uns contra os outros, guerras de uns contra os outros em busca de posses, sem normatividade, sem lei, sem regramento. E aí nós fechamos um contrato, né? Um contrato coletivo para que haja uma instância superior para reger ordem e equilíbrio dentro desse grande contexto social. Essa é a visão do Hobbes, do Thomas Hobbes, na parte do Leviatã. O Leviatã é aquele monstro, o mal necessário, que acaba pondo ordem e dinâmica dentro do campo social, porque as pessoas individualmente não conseguem controlar suas paixões, não conseguem controlar sua ambição. E aí tem que ter uma instância superior para controle e ordenamento das criaturas que estão no coletivo. Essa é a visão do estado de natureza do Thomas Hobbes e a necessidade de um contrato. Um contrato que se expressa na Constituição do Estado. Né? Então, é o primeiro ponto e o primeiro elemento para a gente falar do estado de natureza. O segundo elemento, todo mundo conhece também, que é o plano da oposição. E aí, muitas das perguntas de filosofia política o Hobbes e o Rousseau acreditavam mesmo na existência dessa guerra, desse caos, ou mesmo do Rousseau, do bom selvagem, né, no estado de natureza? E aí os filósofos políticos falam que, não, isso é um modelo heurístico. O que é um modelo heurístico? É um processo de compreensão dos dias atuais e a gente tenta criar um ambiente suposto no passado desse planeta Terra. E aí nós vamos falar do Rousseau.
Como é que o Rousseau desenvolveu essa concepção de estado de natureza? O Rousseau acreditava que a civilização era um processo de degradação humana. Ele acreditava que a civilização estimulava as péssimas paixões dos seres no plano do coletivo. Então ele imaginou que no passado as pessoas, apesar da ignorância, se estruturavam socialmente num padrão sem leis, mas de maior afetividade, de maior carinho, é a figura do bom selvagem. Mas na realidade o Rousseau constrói esse tipo de modelo de explicação para tentar explicar o tempo, o mundo na época dele. Um mundo moderno, sem valores, um mundo moderno de racionalização, mas de perda também de afetividade, de respeito uns com os outros. Vocês podem ver isso também no livro do Rousseau, um dos últimos, chamado Devaneios de um Caminhante Solitário. Ele faz esse tipo de assertiva de um tom muito pessoal. Né? O Rousseau tinha diversas dificuldades no campo da socialização. Uma vez eu acho que ele foi expulso da casa de Hume, né? Do David Hume, porque a mulher dele cismou. Ele era paranoico, ele começava a criar confusão nos locais onde ele ia, e aí ele acabou sendo expulso de lá. Né? Então a gente vê essas concepções de estado de natureza. Sempre lembrar, por que eu estou falando tanto do Rousseau? O Rousseau é um dos espíritos que fazem parte dessa concepção da obra da codificação. O Rousseau assina também várias das mensagens da obra da codificação. Então, talvez, nesse momento de O Livro dos Espíritos, o espírito chamado para dar a resposta do que é o estado de natureza, de verdade, seja Jean-Jacques Rousseau. O estado de natureza é a infância humana, a infância da humanidade. Para o planeta Terra, nós podemos imaginar aquele momento como eu falei, do caçador e do coletor. Né? A caça-coleta sem sedentarização em nada, nômades dentro desse planeta Terra, buscando, a partir do princípio de conservação, da lei de conservação, o campo da sexualidade para a reprodução da espécie e o campo da alimentação. O processo de sedentarização a partir da Revolução Agrícola, principalmente, os processos de lá construir diversos cercamentos e a comunidade, a coletividade começar a plantar, a criar, mesmo domesticar alguns animais ali dentro. Né? E há também o começo das guerras, porque eu cerco o meu ponto, o outro cerca, aí tem rivalidade de um com o outro e acaba tendo também a construção das guerras. Então, o estado de natureza, para ele, seria esse primeiro momento. E a partir do progresso, para o Rousseau, as coisas vão cada vez mais piorando, porque vai sendo instituído um modelo de civilização e há brigas por causa desse modelo de civilização. Que a gente vai ver, civilização muitas vezes é uma leitura única de vida. Nós vamos ver o conceito de civilização, principalmente baseado no modelo francês e inglês, há um modelo certo para o planeta Terra, e esse modelo certo vai ser vendido para todas as pessoas. Como? Por um processo de imperialismo. Nós invadimos a África, nós invadimos a Ásia, nós cercamos aquelas pessoas e começamos a educá-las, porque nós acreditamos que o nosso modelo é o melhor possível para o planeta Terra. Então, o estado de natureza é a infância humana, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível, todos nós somos perfectíveis, não somos perfeitos, mas atingimos uma perfeição relativa, e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, é óbvio. Se há uma caminhada, se há lei de progresso, eu saio do estado de natureza a partir do desenvolvimento do intelecto moral e acabo tendo mais condições a cada passo da minha caminhada e maiores possibilidades e oportunidades de crescimento espiritual. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente no estado de infância, quando é o ser individual. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Isso é uma leitura tipicamente do século XIX. Né? A melhoria dos seres humanos como coletividade no planeta Terra a partir do progresso e da civilização. Para os espíritos, é tranquilo também esse tipo de conceito, mas com certeza, quando os espíritos elencam esse tipo de conceito, é diferente do conceito dos seres encarnados. As mesmas palavras são utilizadas, mas as concepções são diferentes. Progresso, sim, nós caminhamos sempre para frente. Mas civilização, para eles, como eu falei, é uma civilização que se expande a todos os pontos do planeta, não só uma determinada localidade restrita geograficamente. Vamos lá, do dicionário também, para todo mundo entrar melhor no conceito também. Eu gostei de usar o dicionário, que eu acho que a pessoa fica mais. Quem não tem muita leitura nessa área, fica mais, pelo menos, mais instruído.
Uma teoria de estado de natureza imagina o indivíduo humano em um estado de existência fora das pressões da sociedade civil organizada ou da civilização. Um local onde não há normatividade, não há regra, não há processos em comum para que aquele coletivo viva sem os conflitos. Né? Em Leviatã, de 1651, de Hobbes, a descrição do estado de natureza em termos de violência, uma forma de vida desprovida de regra, de lei. Né? Não há regramento, não há lei. Em Rousseau, imagina o surgimento de humanos a partir do estado de natureza, em um estado de organização tribal, a do bom selvagem, e o subsequente desenvolvimento de uma sociedade civil injusta e corrupta que resulta da instituição da propriedade. Se vocês forem ver, então, Rousseau, além dos costumes da época, também o problema da propriedade. E nós vamos ver esse tipo de releitura na escrita antropológica do Lévi-Strauss, lá nos Tristes Trópicos. Quando ele chega ao Brasil, ele coloca também, faz esse mesmo tipo de abordagem sobre os nativos brasileiros, como eram nativos vinculados à doçura, à afetividade, e ele faz um plano de contraposição à civilização que ele havia deixado em Paris. Então vocês podem ver que na nossa. Aí você entra no campo da antropologia, né? Há duas formas de observar o diferente, né? Ou você observa o diferente como algo estranho, mas também muito agradável, e você começa a idealizar esse estranho que você está encontrando no primeiro momento, ou aquele estranho me afeta tanto e tanto que eu acabo criando uma narrativa que os meus costumes, a minha civilização é muito melhor que a dele é inferior, a dele ele não lava as mãos para comer, ele não usa garfos para fazer tais coisas. E aí eu construo esse conceito de civilização é dessa forma, nesse olhar distorcido de acreditar que eu tenho a civilização e o outro não possui, não participa desse campo de civilização. Aí nós vamos entrar no conceito de civilização. Falei do estado inicial, que é o estado de natureza. Todo mundo entendeu aí? Todo mundo tranquilo? Tá tranquilo de entender, né? Estado de natureza, a infância da humanidade, por isso que eu vinculei ali os caçadores e coletores. Também, se a gente for ampliando mais, a civilização vai cada vez, o processo civilizatório vai acontecendo cada vez mais. Nós temos lá na questão 51 ou 54, não lembro. Depois você olha lá no livro dos Espíritos, qual é a chegada de Adão no planeta Terra, né? Mais ou menos como Demarcais, 4.000 anos antes da Era Comum. As primeiras civilizações, a chegada da história, o fim da pré-história, e aí o decorrer de mais esse processo civilizatório, né? O processo de melhoria de costumes, melhoria no campo do intelecto e também da moralidade. Civilização. Mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo. Esse é o conceito de civilização completa segundo os espíritos, que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na pergunta 793. É muito diferente da concepção de civilização, como eu falei, da Europa ali do século XIX. Mais civilizada, então, na legítima acepção do termo, é aquela, né, onde existe menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. É um processo de desmaterialização da nossa vida. Né? Lembrar lá da pluralidade dos mundos habitados. Os mundos mais evoluídos, a nossa estrutura física é menos densa em termos de matéria. A nossa perturbação vida e morte é menor, porque a nossa estrutura é tão menos densa que a gente não sofre os baques de perder o corpo material. Os contatos espirituais são feitos de uma forma mais fácil. Nós vivemos mais nos mundos mais desenvolvidos, porque como a estrutura material é menos densa, ela está menos propícia ao campo das doenças, das enfermidades e mesmo dos acidentes que acontecem. Lembrar, então, que é um processo de desmaterialização, tanto da estrutura corporal como da nossa estrutura perispirítica, para que a gente possa acessar mundos superiores ao que nós habitamos nesse momento. Então, para isso, a construção de uma civilização completa, de uma estrutura coletiva que seja completa, mais amor, menos egoísmo, menos orgulho, mais humildade, mais fraternidade, mais solidariedade. Esses valores, essas virtudes superiores que estruturam o campo de um coletivo mais confiável. Menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais do que morais, né, do que materiais, onde a inteligência se pode desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíproca, reciprocidade. Um ponto para complementar, porque a parte de cima eu coloquei, tem muita coisa em termos mais de
internos, né? Eu desenvolvo menos egoísmo, eu sou mais amoroso, eu fico mais humilde, eu fico mais fraterno. Mas eu acho que esse complemento aí de baixo, que é o complemento do texto ao final dessa pergunta, é interessantíssimo. Onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Então, no piso planeta Terra, ainda há necessidade ainda de piso básico, de subsistência, né? No piso planeta Terra, ainda há necessidade de pegar a cesta básica, como os trabalhos lá do GELP de assistência social, entregar a cesta básica para a criatura que tem dificuldade de ter os seus proventos dentro da vida. Então, para nós, planeta Terra, com o contexto civilizatório de uma civilização completa, é onde não exista mais essa estrutura de desigualdade social tão grande que uma pessoa não tem o que comer. Está também ali quando o Kardec explora o último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, da perfeição moral, quando ele fala sobre egoísmo. O problema do planeta Terra e do combate ao egoísmo não é só o egoísmo individual. As instituições do planeta Terra estimulam a proposta do egoísmo, estimulando a proposta do egoísmo. Talvez eu não tenha o egoísmo tão manifesto, mas quando uma pessoa, alguns componentes, ou um grupo, um coletivo, vai tratar comigo, é despertado em mim essa proposta egoísta. Quantos de nós passamos por isso na vida, em termos práticos? Nós estamos na vida, nós estamos tendo uma proposta boa, equilibrada, tranquilo, sereno. Mas uma pessoa faz algo com a gente, essa pessoa foi muito egoísta. Também você é assim com ela também, ué. Ela está achando que ela é o quê? Então, as estruturas, o coletivo social do planeta Terra estimula a proposta egoísta e orgulhosa para nós, mesmo que a gente esteja trabalhando em equilíbrio e harmonia. Por isso, muitas vezes é necessário caminhar aquela milha a mais para tentar superar esse tipo de estímulo dentro da existência. E o estímulo a ser egoísta, o estímulo para ser orgulhoso. Trabalhar e estar vinculado a um campo coletivo é muito difícil, porque muitas vezes nós não temos uma dificuldade muito latente em nós, mas o coletivo acaba estimulando. Né? Por exemplo, buscas coletivas pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Por exemplo, busca de dinheiro. Se a coletividade onde eu nasço estimula a todos, desde criança, para a conquista de bens materiais, para a conquista de dinheiro, né, de padrão financeiro, é óbvio que mesmo que eu seja o menos ambicioso possível, eu vou entrar um pouquinho nesse tipo de conflito, senão eu não sobrevivo dentro do campo do coletivo. Então a gente tem que imaginar o nosso encaixe dentro dessa estrutura maior. Como funciona o nosso encaixe dentro dessa estrutura maior? Os valores coletivos de um país como o Brasil, extremamente injusto socialmente, extremamente desigual, extremamente em relações hierárquicas, um país autoritário, uma minoria que manda naqueles que estão, na grande maioria que estão por baixo. O quanto que nós ajustamos desse tipo de mentalidade? E o quanto a doutrina espírita nos fornece uma capacidade de sair dessa formação mental e adquirir uma formação mental mais caridosa, mais solidária e fraterna. E aí o trabalho da doutrina espírita está sendo feito de uma forma adequada. Se eu consigo sair dessa mentalidade coletiva, da busca dos bens amoedados, do passar a perna, né, aquela lei de Gerson do brasileiro, e eu consigo implementar na minha vida uma outra proposta, um outro propósito, mais vinculado em amor e bondade. E aí a gente pode imaginar esse conceito de civilização completa só consegue ser atingido quando os agentes individuais, aqueles que escolhem a sua vida a partir do livre-arbítrio, conseguem se ajustar também com menos egoísmo, menos orgulho. Quanto mais um ascende espiritualmente, mais a coletividade é impactada com isso. Não só ascende espiritualmente, mas também vira um fator referencial, um exemplo de vida para aqueles outros que estão no entorno, mais a comunidade ganha, mais a comunidade se expande. Por isso o trabalho comunitário. Por isso é interessante também, mesmo em casa espírita, se a casa espírita está vinculada a um processo mais difícil, alguém que chega de mente esclarecida, mente equilibrada, harmonizando, servindo de exemplo, auxiliando nos diversos processos dentro da casa, acaba estimulando quem está lá há muito tempo, muitas vezes meio desanimado. Né? Então é interessante para a gente abrir as nossas concepções. Então, civilização completa é o conceito aí do Livro dos Espíritos. Mas, vamos lá para a concepção lá do dicionário lá também. Para os pensadores iluministas. Opa, quem é? Sou eu. Eu tô falando, você está falando isso e eu estou pensando o seguinte. Tudo jóia, querido, você está jóia, né? Tudo em paz. Você está falando aí, e aí você nos usa espíritas, né? E aí você cita a cesta básica e tal, parará, né? A nossa forma de amenizar
né, as condições do planeta, considerando essa desigualdade absurda que a gente vive no Brasil. Aí eu fico lembrando de Cristo no dai a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus. E aí eu fico pensando, nós, enquanto espíritas, né, porque dar uma cesta básica é fácil, fazer uma reunião e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, é fácil, né? Mas eu estou pensando assim, na nossa prática no dia a dia, e aí eu posso até falar assim, em uma ação política mesmo, né, de buscar transformar isso, entendeu? Porque, e aí eu vejo que muitas vezes nós, espíritas, somos muito omissos nisso. Com certeza. Eu acho, Sebastião, Tá? dá para a gente fazer até um link com os estudos do IBGE. Quais são as classes da população que são Isso, espíritas? Os mais isso. escolarizados e com as maiores condições sociais. E aí, talvez a nossa leitura de vida seja mais conservadora, seja de Exatamente. menos mudanças sociais, porque a gente pode Exatamente. perder. É difícil falar umas coisas, mas tem que falar, né? Por exemplo, Mas eu estou te eu provocando para vejo isso mesmo. que o propósito de centros espíritas da Zona Sul de Belo Horizonte, em sua maioria, é de assistência social. Porque assistência social é o modo mais direto de eu pegar uma cesta básica, entregar para um assistido e pensar que eu sou bonzinho. E não pensar, será que as riquezas que eu possuo são honestas e justas? Será que eu tenho mérito mesmo diante da vida? Eu acho que é muito fácil. Você pega uma cesta e distribui. E é interessante que eu vejo os centros da Zona Sul de Belo Horizonte, a ênfase deles é assistência social, porque a assistência social serve como um processo de alienação de consciência. Porque aí eu não preciso pensar, como que eu tenho riquezas e posse e o outro não tem. Como esse país é injusto, que talvez se eu fizer um processo lá na minha empresa, lá de contratação de certas pessoas, eu posso auxiliar na dinâmica diferente, mas eu não quero entrar nesse campo de reflexão. E aí, qual que é a fala do Evangelho segundo o Espiritismo? Direta, de Kardec, esmola, se necessário, tudo bem. Mas qual que é o principal? Promoção humana. Promoção humana. É ofertar com uma mão e não mostrar a outra, né? Não é aquela coisa do... E aí, quando eu oferto com uma mão, eu até finjo que eu não fiz nada e coloco a pessoa na condição que ela acredita que ela conquistou. Essa é a verdadeira caridade, que promove, que a pessoa se sente com potencial, com recursos, que ela fala, nossa, eu estou estimulado para continuar o meu trabalho, mesmo eu não tendo nada nesse momento. O Brasil é um país tão diferenciado e tão estruturado em hierarquias rígidas, né? Que ele faz? Ele quer que tudo fica, essas pessoas querem que tudo fica imóvel, né? Que não mude, né? E esse é o problema. Então, isso a gente vai ter que cada vez mais despertar para esses valores. O que eu posso fazer para o padrão Brasil coletivo mudar? E voto é só parte da história, eu voto, né? Mas eu posso fazer isso também em pequenas dimensões, na minha casa espírita, promovendo os seres humanos que estão lá, no entorno lá da comunidade, dando mais amor, mais afeto, mais oportunidade de crescimento para essas pessoas. Com certeza, nessas comunidades, tem jovens com muito talento, que não tem nenhuma condição financeira para o campo dos estudos, às vezes tem que trabalhar, porque tem que botar comida para dentro de casa. Quantos eu conheço que são muito mais inteligentes que gente que tem PhD fora do Brasil, que não tiveram oportunidade de estudo? Por que não tiveram oportunidade de estudo? Porque era um arrimo de família. Eles tinham que retornar para dentro de casa. Então, nós gostamos de nos colocar na posição de nós temos mérito dentro da vida. Aí o conceito de mérito é cada vez mais, né? Que mérito? Nós temos a oportunidade de, nesta vida, trabalhar de determinada forma, com determinadas posses, com determinados títulos. Mas na outra vida, talvez não seja a mesma coisa. Pode falar, Salomão. Estou muito radical, não, né, Salomão? Se estiver muito radical, vocês podem me calar a boca também. Não tem problema, não. Censura aí, corta o microfone. Não. Exatamente, a vantagem nossa é sempre a vantagem do contraponto, né? Com certeza. Aqui realmente a gente não tem essa questão. Mas veja, muitas vezes eu falo aqui no grupo que uma grande questão, e eu concordo com você na questão da promoção social, é que nós não fazemos essa promoção social com nós mesmos. Nós não promovemos, por exemplo, eu não te promovo enquanto pessoa, enquanto ser humano que está se esclarecendo, se esforçando, trabalhando loucamente aí
para poder trazer esse conteúdo que você está trazendo para a gente nesse momento. Então, existe uma questão de conforto também nesse sentido, porque eu sempre falo a respeito do Sebastião, da Simone, pessoas que eu conheço há muito tempo, e o quanto avançaram no decorrer desse tempo. Então, assim, cada pessoa, cada ser humano, né, principalmente dentro da casa espírita, existe um certo isolacionismo entre os participantes, de forma que eu não participo diretamente da sua evolução. Salomão, no finalzinho eu vou falar disso. Então, assim... Eu vou falar da coerção e da autocoerção, como a gente tá travadinho em casa espírita, aqui, ó. Autocoerção aqui, ó. Ó o passado, ó o passado. Então assim, é só no sentido, né, que eu queria trazer, exatamente que existe, infelizmente, né, uma certa dicotomia mesmo, quando você fala de encarnação, encarnado e desencarnado. É muito segmentado isso dentro do nosso conceito de vida. Sabe, assim, a minha vida, eu estudo a doutrina espírita, e não deveria ser, né, Salomão? Ela me explica coisas, me fala de um monte de ideais, de um monte, né? Mas, na verdade, eu vivo encarnado, eu não vivo desencarnado. Né? A parte espiritual de todo o processo evolutivo nosso, de tudo isso que você está colocando aqui, né? Que é o meu estado também natural, tá certo? Meu estado natural não é encarnado. Meu estado natural é desencarnado. Né? A encarnação é só um período transitório no qual eu exerço as minhas funções para que eu possa evoluir. Ponto. Né? Então, às vezes, isso, né, se torna muito conflitante dentro das questões que eu estou vivendo no dia a dia. Então, eu procuro, dentro disso, né, eu falando eu, porque é só trazendo da minha experiência, né? Porque eu não conheço a sua experiência, não posso falar por ninguém. Né? Mas é uma questão assim de, não é bajular, mas é sempre compartilhar a percepção da evolução das pessoas que convivem com a gente. Com certeza. Aí você até entrou na semana passada também, né? Na lei de sociedade. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Vamos dar tempo. Mais alguém aí ou não? O João levantou a mão aí. Cadê o João? Vamos lá. Ei, gente, João, tudo bem? beleza? Jóia? Tranquilo? Tudo jóia, tudo bom. Deixa eu só pegar uma carona nessa fala do Sebastião e fazer, como disse o Salomão, um contraponto. Eu fico um pouco preocupado, nem preocupado não, fico um pouco incomodado com o discurso nós espíritas, sabe? A gente é isso e a gente é aquilo. Acaba que a gente faz um recorte que parece... Eu estava seguindo sua linha de raciocínio social, histórica, política, e pensando assim, ó, o espiritismo vem desse berço europeu, com esses valores, né? Isso aí. Seria razoável esperar desse grupo que adere a esse movimento, desses espíritos que aderem a isso, esse salto, e falar assim, como diz o Sebastião, olha, então, eu ainda estou preso na questão da assistência social e tal, é uma forma mais fácil, né, de ação e tal, e eu não sei se essa crítica aos espíritas, se ela acrescenta, sabe, se ela realmente, ela fala assim, ó, me alerta, fica parecendo, sabe o quê? De novo, ó, eu espírita sou ruim, não, eu não sou ruim, eu sou também, estou nesse barco, ainda não estou atento para essa dimensão, estou preso nessa construção que vem antes de mim, que eu fiz parte dela, faço parte dela, né? E aos poucos, como nessa lei do progresso, aí o próprio Kardec vai falando, aos poucos, né? Não? Você não queria... Com certeza. Mas é engraçado, João, que é um grande paradoxo também, né, cara? Aquela coisa, realmente você entra no ponto assim, talvez a crítica não leve a um resultado efetivo na vida da pessoa, mas o interessante é que tem que ter sempre essas correções de rota. Né? É como se fosse a correção de rota, é como aquela imagem, né, do foguete da NASA que é lançado, e aí, no meio do caminho, ó, nós temos que fazer correção de rota tal para entrar em tal local.
E aí eu acho que também tem uma dificuldade enorme, nossa, de brasileiros, principalmente com a palavra crítica, eu acho, né? A gente tem que ler a crítica naquela perspectiva dialética mesmo, né? Nós discutimos, nós confrontamos opiniões, e aí nós alimentamos uns aos outros em termos de pensamento e permite que a gente reflita e crie uma prática mais consciente no futuro, né? Então, por exemplo, falar assim da assistência social, quem está fazendo, tá bom demais, cara. Se a gente for nessa leitura sua e a sua leitura também está correta. São leituras diferenciadas que se complementam. Quem está fazendo sua assistência social, antigamente fazia nada. Nossa, tá muito bom. Evolução espiritual, né? É que nem o Honório gostava muito de falar isso, né? O ser que era tirano matava milhares de pessoas. Aí na outra vida matou 5 ou 10. Melhorou. É um progresso. Ele pelo menos, mais sensibilidade. Aquele tipo ali não mata mais não. Aquele ali também eu já acho que já estou de boa também, não vou... É isso. Então tem essas duas perspectivas. Eu tenho uma perspectiva funcional, como a sua, né? Assistência social também é legal, para determinada faixa da população, para determinada classificação de espíritos. Aí eu acho interessante estudar o que você falou, a classificação dos espíritos. Mas o que eu tenho que perguntar para mim mesmo, o que é? Será que eu, que já tenho certo esclarecimento que só assistência social não é tão bom, é válido eu fazer só assistência social? Que é a concepção de bem e mal do capítulo 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Qual que é a concepção de bem e mal que está escrita lá? É aquela história, o mal só se torna mal quando ele sai daquele princípio que era tudo... Aí eu vou começar do começo, né? Senão eu embolo tudo. Né? Você passa lá das estruturas da animalidade para o reino humano. E nessa passagem, as paixões que eram boas, as paixões terrestres que eram boas, na busca da caça, na busca da reprodução, começam a se tornar um empecilho para a evolução espiritual do ser. Então é isso. Aí se torna mal para ele. No seu exemplo, o que é mal para nós, então? Mal é aquele que já aprendeu que não é só assistência social e continua praticando o assistencialismo, mantendo escravizado e dominado todo um campo coletivo. Mas aquele que aprende, eu posso dar cesta, mas pode ir carinho. Eu posso dar cesta, mas pode ir um conselho afetivo, um abraço amigo, uma promoção desse ser. Aí ele está se colocando no verdadeiro piso. Se a pessoa não tiver, e aí tem vários grupos espíritas mesmo, eu acho legal o que você falou também, João. Você falou assim, o espírita, né? E é verdade, são diversas linhas de pensamento dentro da doutrina espírita. Diversas propostas, diversas abordagens possíveis. Tem grupos que fazem só assistência social. E para eles está muito bom, está todo mundo evoluindo. Mas se um deles começa a aprender, aí vamos dar um exemplo hipotético. Dentro dessa casa, começa a aprender, olha só, não é só assistência, não. Eu tenho que desenvolver as minhas capacidades de amor. Eu tenho que promover essa pessoa que está aí, senão ela vai vir aqui eternamente pegar a cesta. Ela vai desencarnar pegando a cesta. E aí eu vou promovendo essa pessoa, eu vou auxiliando ela, e aí eu vou saindo para novas propostas. Não só assistência, mas instrução, ensino, acolhimento, fraternidade, amorosidade. Porque o trabalho com as virtudes é isso, né? Você tem que descobrir o que você dá conta. O que você dá conta nessa vida? Talvez você chega no final dessa palestra e fala assim, não, só dou conta da assistência mesmo. Só dá cesta mesmo, pegar lá o peso lá e dar para os outros. Beleza, João, tá tranquilo. E aí é uma referência pessoal. Mas aí, João, o que eu acho um recorte interessante para vocês? Se fosse outro tipo de grupo, eu falaria outra coisa. Não é que eu sou falso, não, hein? Se fosse outro tipo de grupo, eu ia falar, não, assistência tá bom. Vamos fazer assistência, mas pensa no coração. E eu ia falar de uma forma diferente. Mas aí o trabalho é feito para o grupo, né? Tanto que aqui, as referências que eu estou pondo não são referências só espíritas. É referência para um grupo que estuda. Um grupo que quer buscar coisas... O Alexandre alertou para mim, um grupo que quer buscar coisas diferentes, que está 500 anos em casa espírita. Já viu Lei de Progresso 500 bilhões de vezes. E aí eu vou trazer, o que é o conceito de civilização? O que esse conceito de civilização das ciências humanas pode me auxiliar para compreender melhor o que é a Lei de Progresso? O que o conceito de estado de natureza, do Rousseau, do Hobbes, permite eu entender a minha caminhada dentro da vida e o que é essa lei de progresso? Então tem também o público também que eu estou trabalhando, tem essa diferença aí. Beleza, João? Quer complementar? Perfeito, não, tá perfeito. Falando que a gente está precisando ouvir, perfeito. Porque você é bom aluno, entendeu? Porque tem casos que se eu falar isso, ele vai falar assim, esse cara tá doidão, meu irmão.
esse cara tá pirado, esse cara é louco, alucinado. Olha o que ele tá falando. Tá falando de, ah lá, o que é isso? Esse cara é muito doido. E vão embora. Quantas vezes já aconteceu em casa espírita que eu começo a falar muito difícil, a pessoa vai embora, sai, eu falo assim, ixi, o negócio tá ruim pra mim aqui hoje. Ah, diga. João, tá querendo falar, João Siqueira? Beleza, João, joia? Olha, é só uma brincadeira. Cada um apanha o chicote que merece, né? Tá certo. Não é apanhar também, não. É divertido. Não, isso é divertido também. Não, mas é isso mesmo, tá certo. Vamos Maravilha. lá, então. Vamos lá para a concepção iluminista, então, de civilização aqui. Para a gente ver que é uma concepção meio enviesada mesmo, meio limitada. Para os pensadores iluministas, por isso que eu coloquei uma cidade em chamas aí, é os dias de hoje, né? Um processo decivilizatório. Quando a Rússia invade a Ucrânia, o que a gente, na leitura do Norbert Elias e também do Livro dos Espíritos, o que é? O processo decivilizatório. Seres ainda buscando a guerra por um padrão de primitividade partem para um campo de conquistas exteriores, né? Para os pensadores iluministas, a noção de civilização está conectada a uma ideia de progresso social, do triunfo da racionalidade sobre a religião. Esse é outro aspecto interessante sobre a lei de progresso. Aí nós estamos falando da racionalização do mundo. Weber que gostava dessa história. E nós, da Casa Espírita, somos muito impactados por esse tipo de conceito. Por quê? Qual que é a proposta da doutrina dos espíritos do século XIX? Uma proposta racionalista da religiosidade e dos fenômenos mediúnicos. Aí, a nossa leitura, e também a do Max Weber, é que era um processo de racionalização do mundo, de cada vez mais cultos, ritos, mitos fossem abandonados pelo mundo moderno. E o que nós vemos no dia de hoje? Um renascer dos cultos e dos mitos, né? Para a gente pensar que esse modelo de progresso não é uma linha reta, mas esse modelo de progresso, nós vamos ver mais à frente uma questão do Livro dos Espíritos, sai um contingente populacional, uma coletividade, desencarna, está lá no mundo dos espíritos, renasce outra, com outras necessidades espirituais. E aí nós renascemos num tempo com um contingente populacional que ainda necessita de mitos tanto os religiosos, como também mesmo as concepções lá da internet, da vida, lá, os mitos modernos também, né? Eles precisam de mitos, eles precisam de ritos. E aí o rito, o mito, a superstição, o misticismo não abandona o mundo. Por quê? Porque um outro contingente populacional encarnou nesse planeta Terra, né? Diferente do século XIX, com certeza. Então, do triunfo da racionalidade sobre a religião, o declínio de costumes locais, e aí a venda de um modelo civilizatório, né? Um modelo civilizatório, como eu falei, lá da Europa do século XIX, que falou para assim, os países africanos e os asiáticos, ó, o modelo de vocês é de barbárie. Os costumes que vocês têm não são adequados para o mundo moderno. Então, nós vamos levar as nossas tropas, nós vamos invadir, nós vamos ensinar vocês a serem gente. Era isso que eles vendiam. No século XIX, e a ascensão das ciências naturais também. A análise a partir das ciências naturais. No século XIX, cresceu a desilusão com o progresso urbano, industrial e sociedade capitalista. Porque o século XIX no começo, esperança, progresso, essa construção imperialista. Mas já no final do século XIX, surgem dois conceitos interessantes para a gente aprender um pouquinho sobre lei de progresso, sobre civilização, né? Que é a alienação e a anomia. A alienação da obra do Marx, né? Da obra marxiana. A alienação é aquela coisa da falsa consciência, da consciência iludida, né? A pessoa participa de uma proposta coletiva e está iludida dentro dessa proposta, porque está sendo enganada, né? As classes populares, muitas vezes, é construída a partir do capitalismo uma forma de alienação, elas passam pelo mundo só servindo de instrumento para as classes burguesas, né? Então, esse é o conceito de alienação do Marx. Um outro conceito também interessante, para a gente não falar que a gente está só na esquerda, né? Mas só na esquerda não, tem um conceito mais de direita nos dias de hoje. Aliás, para quem trabalha com ciência política ou sociologia, a gente não vê muito essas coisas de esquerda e direita lá, não. Né? É a anomia, né? A questão da anomia, do Durkheim. O que é a anomia? A anomia é a falta de regras, falta de normatividade. E aí o mundo moderno seria um local de anomia, de conflitos, de desequilíbrios, um mundo em convulsão social, um mundo em transformação que perdia as regras tradicionais e estava sendo implementado regras modernas. Aí as pessoas estavam perdidas dentro dessas regras, né? Temos outro conceito também, não está aí expresso aí também, que é o conceito lá do estrangeiro, lá do Zimmel, né? O Zimmel falava que, ó,
As pessoas saindo de ambientes rurais no século XIX e adentrando a ambientes de cidade, elas ficam perdidas. Elas adotam uma postura blasé na leitura dele. Por que a postura blasé? Porque são tantos estímulos na cidade moderna, né? Toda hora tem um estímulo visual, um estímulo sonoro, e elas não estão acostumadas com esses estímulos, e elas fazem o quê? Elas se trancam, se fecham, porque elas só conseguem assimilar um pouco desse estímulo externo. Só para vocês entenderem essas leituras do mundo moderno. Um outro conceito aí de civilização, da Nathalie Reinisch, como era o conceito de civilização à época de Kardec, principalmente no século XIX, na França e na Inglaterra. Então, civilização seria uma implementação de diversos costumes, de diversas regras de etiqueta, regras sociais, de seres que se acreditavam por terem esse tipo de comportamento, esse tipo de costumes, superiores a outros que não tinham. Por isso que eu brinquei, ó, nós comemos com garfo, vocês comem com a mão. Então, vocês são bárbaros, incivilizados. Então, nós vamos aí implementar a civilização na terra de vocês. Os ingleses e os franceses tornam a civilização não somente um tema de orgulho nacional, mas que se estende a todos os progressos do Ocidente e da humanidade em geral. Ela designa as formas de polidez, polido socialmente. Socila, né? Quem lembra aí da Socila, né? É isso. Eu sou polido socialmente, eu tive regras de etiqueta, então eu sou mais civilizado que alguém que não teve isso. Ou de civilidade, que se opõe à barbárie, e mesmo os refinamentos dos costumes, as formas de tato e cuidados que distinguem as elites no interior de uma mesma sociedade. É óbvio que quem tem acesso a esse modelo civilizatório, esse processo civilizatório de uma forma mais ampla, são as elites, enquanto a população é deixada de lado. E aí há essas diferenças. Então vocês estão observando que a civilização completa de Kardec e dos espíritos está bem distante, né? Ainda há um processo de muita divergência, de muita dificuldade. E aí também não representa aquela fala do Evangelho segundo o Espiritismo, em que aqueles que têm autoridade no campo das finanças, status social, poder, riquezas, servem para auxílio do progresso coletivo, daqueles que estão do seu lado, que não têm tantas facilidades assim. E aí, para falar sobre as civilizações e tentar pensar também exemplos práticos sobre as diversas civilizações na história desse planeta Terra. Aí nós vamos enfatizar lá a civilização egípcia. O que acontece na civilização egípcia? Tem lá o Antigo Império, né? Que é o... Opa, não, só entrou. Né? Tem o Antigo Império, que é aquele movimento lá que vai só logo após a unificação, um pouquinho depois após a unificação dos dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí a fala, interessante a fala de Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz, que fala que com a construção das pirâmides, os companheiros vinculados ao sistema de capelas retornam à sua pátria espiritual. E o interessante que eu estou falando isso é porque é o momento de encerramento desse império mais antigo. Quando a gente fala, então, de civilização egípcia, de trabalho de civilização egípcia em termos da civilização completa, é esses primeiros momentos da civilização egípcia. A gente não está falando de Ramsés, a gente não está falando de Sete, a gente está falando de companheiros mais antigos ainda. Então, a gente vê a demonstração tácita desse movimento aí da pergunta do Livro dos Espíritos. Ó, no primeiro momento, na civilização egípcia, a construção de diversas estruturas materiais, há também uma leitura de vida, buscando a espiritualização dessas almas. Para quê? Para o retorno para o país, para o planeta dele de origem. Mas acabou. O processo civilizatório dessa coletividade que estava agrupado naquele mesmo momento, naquele mesmo local, eles retornam para os orbes lá que circundam a capela, e aí aquelas estruturas de matéria ficam o quê? Sem ninguém. Porque quem reencarna agora são outros companheiros que se utilizam dessas estruturas de matéria para outros tipos de trabalho. Por isso que muitas vezes nós vemos a ascensão de determinada civilização e no momento seguinte o declínio, porque são grupamentos diferentes de espíritos. É outro tipo de trabalho, outro tipo de proposta, outro tipo de propósito. Então, da 786, lá do Livro dos Espíritos. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que o revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Ó, a fala de Kardec é bem tranquila, né? Ó, se eu vejo que no primeiro momento determinada civilização estava no auge, no apogeu da sua forma, no momento seguinte ela vai declínio e queda gigantesco. Ué, como é que eu posso falar que tudo progride dentro desse planeta Terra? No mínimo, essa coletividade que estava ali no Egito ou em outras civilizações declinou e aí tem queda. Esse é o propósito da pergunta de Kardec, aí a fala dos espíritos. Aprende que os espíritos que
encarnados constituem o povo degenerado, não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Não são os mesmos espíritos. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Uma fala que os espíritos não fazem é: existiu alguma civilização completa no contexto do planeta Terra? Nós não sabemos, que não há resposta dos espíritos quanto a esse tipo de pergunta. Mas nós podemos projetar aqui, ó, mesmo que não existam civilizações completas, o máximo de aprimoramento que uma civilização pode atingir nesse planeta faz com que ela seja levada para outra humanidade, para outra coletividade em outros planetas, e que haja a reposição das peças agora com pessoas que não estão tão equilibradas assim. Então, a busca constante para essa construção coletiva dessa grande grupamento civilizacional baseado em caridade e amor. É lá na fala do Cristo a formação de uma família universal, né? A formação de uma coletividade equilibrada, harmonizada, fraterna e solidária. Se não existe no planeta Terra, pelo menos existe pisos cada vez mais ascendentes, né? Alguém liberou aí o microfone, é pergunta ou não? João Siqueira de novo. Tá bom, André? Vai lá, João. Beleza, garoto? Ótimo. Só para a gente entender um contexto, né? Quando a gente fala de coletividade, de civilização, é interessante porque às vezes a gente não consegue, pelo menos na minha cabeça, a gente traz esse conceito no todo. Vamos lá. Quantidade que você quer? Não, a gente sabe assim, essa questão da guerra lá, a gente está vivendo é um regresso civilizatório, não é isso? Com certeza. O Elias, eu acho que a palavra é melhor, progresso descivilizatório. Progresso descivilizatório. Mas, por outro lado, a gente está despertando no mundo inteiro, né, um sentimento de compaixão, de amor, de fraternidade, né? Você vê o pessoal nos países limítrofes, como eles estão se esforçando para poder levar esse alento, esse apoio, né, humanitário e tudo mais, né? Mas a gente desassocia a ação dos poucos maus frente aos muitos bons, né? E por mais que a gente saiba que o mundo às vezes está ótimo, a porcentagem dos maus é infinitamente menor em porcentagem dos bons. Mas como é que, em termos, para a gente falar de civilização atual, do contexto, a gente desassocia esse pouquinho ruim dessa ama tão boa de pessoas em termos de conceito? A maior parte é neutro, né? Na realidade, né? A maior parte é neutra, né? E aí ela é levada para um lado ou para o outro. E aí a gente pode pensar que as lideranças do planeta Terra ainda estão muito vinculadas à proposta egoísta e orgulhosa. E muitas vezes essas lideranças fazem com que o encaminhamento das pessoas que estão vinculadas a elas seja uma forma mais incoerente mesmo. Hoje na Rússia, quem está na Rússia de verdade não sabe o que está acontecendo na Ucrânia, porque disseram para eles que o exército russo estava invadindo a Ucrânia para libertar o povo ucraniano. E não há acesso à informação para que eles aprendam coisa diferente disso. Pequenos grupos com uma certa boa vontade maior estão tentando fazer um trabalho de esclarecimento, mas estão sendo presos, né? Tem essa proposta. Mas aí também nós podemos lembrar aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Do bem ser tímido no planeta Terra, né? Por isso que eu falei do padrão da neutralidade. Muitas vezes, em termos individuais, eu sou alguém que busca a bondade e o amor. Mas em termos coletivos, eu não me coloco como um projetor de amor. É diferente uma coisa da outra. Eu posso ser bom individualmente, mas muitas vezes eu não faço bem no mundo por uma proposta de ficar na minha, porque comprar briga com o mal é difícil, né? E aí é uma proposta muito de engajamento social. Né? Engajamento social. É a velha história, o silêncio dos bons é pior do que o dos maus. Isso mesmo. É aquela coisa, você vê, uma Alemanha nazista, diversas pessoas boas ali no meio foram levadas num processo coletivo. Aquelas que eram boas e ainda eram racionalmente, conseguiam analisar o que estava acontecendo, ou elas foram mortas ou elas foram expulsas daquele local. Então a gente tem que ver, além da construção do sentimento, a construção da racionalidade, as duas asas do Emmanuel, né?
Eu acho, o próprio Norbert Elias, que eu vou falar aqui hoje, o Norbert Elias é alguém que era judeu e participou desse processo lá na Alemanha nazista. No começo ele é de Breslau. No começo ele foi assistir, chamaram ele, o Hitler nem tinha ascendido o poder, ele foi assistir um discurso do Hitler pessoalmente, né? E aí na hora que ele viu o discurso, como ele tinha razão e sentimento, ele falou, vou embora daqui. Nem estava perto da guerra, vou embora daqui. Esse propósito aí vai dar besteira. E ele começa a fugir, ele foge. Aí ele foge da Alemanha, ele tenta levar os pais dele, os pais deles não vão, os pais deles são mortos em Auschwitz. Né? Então, você vê, conivência, né? Por isso que nós, dentro da Casa Espírita, além da proposta de fazer o bem, temos que fazer o bem. É diferente, né? Além da vontade de fazer o bem, a proposta é engajamento no bem, para que as coisas se transformem. Engajamento num contexto social, ofertando o melhor das nossas possibilidades de caridade. Porque senão a grande massa, né, que fica neutra, indiferente, ou mesmo tem medo de se posicionar, ela é levada por esses companheiros que têm mais, mesmo visibilidade no contexto social. Você vê que os maus, hoje em dia, têm mais visibilidade que os bons. Né? Mas vai sendo um processo de construção no tempo. É óbvio que, apesar de ser um processo descivilizatório, tem muitos seres dentro desse processo que conseguem superar o desafio da coletividade e suplantar essa experiência. Aí está a grande proposição da lei de progresso em termos individuais também. Para a gente explorar lei de progresso individual versus coletivo, o ser que vence os desafios dentro dessa coletividade, que não segue o que a maioria está dizendo, conquista no mínimo fortaleza moral por dentro, para fazer sempre o certo na ocasião certa. A fala de Jesus era essa, né? Qual que era a proposta do Cristo? O mundo está pegando fogo, o Império Romano está dominando, matando todo mundo, né? O Sinédrio, ninguém ali é sério, todo mundo vincula-se a construções de poder, né? Os herodianos também fazendo todo um esquema de jogos monetários ali, principalmente naquelas vendas em torno do templo. Qual que era a proposta de Jesus? Então eu vou propor o bem no meio disso. Eu vou superar todo o ambiente. Eu vou propor dentro do ambiente, então, o sal da terra, né? Eu vou jogar sal para quem quer o sal, para poucos que querem esse sal. Para quê? Para mudar o ambiente planetário. E aí, quanto mais, as duas últimas perguntas de O Livro dos Espíritos, né? Quanto mais nós, individualmente, nos transformarmos em base de amor, de bondade, de tolerância, de fraternidade, menos egoísmo no planeta Terra e menos esse mal tem relevância e mais o bem, em termos coletivos, também se implementa nesse planeta. Então, para que se a gente for pensar assim, para nós, é começar conosco, né? O nosso propósito, fazer o bem, ser honesto, ser justo, ser solidário, ser fraterno, mesmo que isso custe um preço. Muitas vezes custa o preço de de um cargo em algum lugar. Pode custar isso também. Tudo tem preço nessa vida. Ser bom, muitas vezes, pede preço em termos sociais, dependendo do ambiente que você está. Então, vai ser o preço a ser pago, né? Por isso que o bem, muitas vezes, é tímido, porque muitas vezes é um processo de conivência com o jogo social. Vamos lá, marcha do... Quer alguém quer falar aí? Não, tranquilo, valeu. Joia. Então, agora eu vou começar a explorar esse modelo, ó. Primeiro movimento, então, o estado de natureza, que é o estado inicial, o estado final da civilização completa. Mas, no meio do caminho, essa marcha do progresso que o João acabou de citar. Né? A marcha do progresso mistura bons e maus. O mal prevalece em determinado momento, mas vai chegar um momento que os bons vão suplantar o mal. E aqueles que eram diferentes vão ser estimulados a ser bons. Por quê? Porque vai ter mais bons dentro dessa construção coletiva. E vão ter a oportunidade de trabalhar novas potencialidades para sua alma. 783. Segue sempre uma marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, e esse aí traz dois conceitos interessantes. Não é só conceito de evolução dentro do Livro dos Espíritos, mas também de revolução. Né? Ao progresso regular e lento, evolução. Evolução lá do intelecto, da moralidade, de uma forma gradativa, de uma forma bem estruturada, que resulta das forças das coisas, um movimento natural de vida. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, quando não há uma estrutura civilizatória, segundo os espíritos, adequada àquele movimento de tempo, né? Era para estar muito melhor, né? Deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que a transforma. Então, nós podemos ler, alguns já fizeram esse tipo de leitura,
pandemia ou guerras como esses abalos físicos ou morais que permitem que as pessoas pensem diferente por um processo de saturação do mal, está lá na definição da distinção de bem e mal, né, que está no Livro dos Espíritos. Nessa definição de bem e mal, muitas vezes um ser encarna no planeta Terra, num lar cheio de bandidos, e ele também é bandido e criminoso, e aí num processo de saturação da maldade, ele aprende, ó, não quero isso mais para minha vida. Então, também na mesma tipo de leitura. Abalos físicos, abalos morais em determinada comunidade ou sociedade permite que as pessoas reflitam sobre a vida delas. Permite que elas vejam de forma direta, né? Dor, sofrimento, angústia, dificuldade, passar fome, perda de entes queridos. E aí ela transforma, converte a visão dela numa visão materialista, muitas vezes, para uma visão mais baseada no campo da amorosidade, da espiritualidade, do investimento dentro da vida. Então, você vê que a vida tem diversas formas de acordar tanto indivíduos quanto também coletividades. Aí você me pergunta, é sempre que aprende? Não, muitas vezes fica fazendo guerra eternamente. Aí é apropriação do ensinamento. Eu me aproprio dos ensinamentos? Ou eu não ouço esses ensinamentos e repito os mesmos erros ad infinito? Até que um dia não cabe mais esse tipo de repetição de erros naquele ambiente onde ele está. E ele tem que ser transmigrado para trabalhar em outros mundos. Né? Como a gente já conversa, a gente brincou lá do planeta Chupão, né? Vamos lá. Então agora nós vamos falar dessa marcha, desse encaminhar, que para o Norbert Elias chama o quê? Processo civilizatório. É o processo civilizatório. É a transformação das nossas emoções, a transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dentro dessa grande coletividade humana. Por isso que ele trabalha em duas frentes, que a doutrina espírita também trabalha. O interessante foi esse. Ele trabalha em duas frentes. Ele trabalha numa famosa sociogênese e numa psicogênese. O que é sociogênese? Ó, você é rebelde, você é revoltado, e você tem diversos vícios morais. Aí você cai numa sociedade repressiva. Ó, se você fizer, eu corto sua mão. Ó, se você fizer, ó, nós jogamos você no lago ali, rapaz. Você não fica abusando aqui, não. Aqui tem regramento nesse lugar. Se você abusar, ó, acontece alguma coisa de ruim para você. Então, tem uma estrutura externa, um regramento específico, um processo disciplinar que faz com que ele, ó, não possa fazer isso. Mas fica só nesse primeiro movimento de sociogênese, a estrutura social acaba modelando o comportamento do agente individual? Não. Tem um segundo momento, que é a famosa psicogênese. O que é psicogênese? Ó, eu introjeto essas leis e começo a fazer de forma espontânea. Não porque tem uma regra exterior, externa, mas porque eu aprendi que é bom para mim fazer de determinada forma. No meu movimento de desenvolvimento, evolução e progresso espiritual é a mesma coisa? Mesma coisa. No primeiro momento, ó, não pode fazer porque não pode, querido. Antigo Testamento, não pode. Não, não pode também não. Aí, não, também não pode não, querido. Também não, isso também não. Mas depois, quando eu aprendo a caminhar de uma forma equilibrada, harmonizada, o regramento vem por dentro de mim. E aí, nós que estamos dentro da casa espírita, já espera-se, né, e supõe que nós já temos a psicogênese, esse processo de trabalho das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, porque nós sabemos que é bom para nosso desenvolvimento pessoal e desenvolvimento da coletividade. Nós já saímos dessa... Ó, tem regra no país chamado Brasil que fala que não pode ser corrupto lá na repartição onde eu trabalho. Né? O espírita pressupõe que ele não precisa mais desse tipo de regramento, porque o padrão ético dele já está vinculado a uma outra proposta. Eu não roubo de forma nenhuma, em nenhum momento, porque eu aprendi que não é adequado fazer isso. Eu aprendi que isso prejudica determinadas pessoas. Eu aprendi que aquilo ali não é meu. Então, é uma verba que é do coletivo, que é para ser utilizada em prol do coletivo. Então, nós vemos esses dois movimentos também no progresso, em termos de lei de progresso do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, progresso, o processo civilizatório. Vou lá, senão... Se contemplarmos o desenvolvimento da humanidade, deparamos-nos com um amplo processo de civilização humana. Esse processo em constante embate com contraprocessos, que o João também, eu falei que era o chamado processo decivilizatório, contraprocessos decivilizadores, permanece até agora, da Idade da Pedra até os nossos dias dominante. E aí, complementando, em estágios representados por tribos,
as instâncias de autocoação são habitualmente mais permeáveis às pulsões inconstantes. Isso quer dizer, em tribos, em organizações e comunidades mais tradicionais, muitas vezes a falta de regramento faz com que haja processos de caos e de anarquia em determinados momentos. Menos autônomos também. Por isso a necessidade de regramento e por isso um fechamento comunitário que, ó, errou, sai fora, né? Elas necessitam de apoio e reforço constante por meio de coações exteriores. É formado lá o grupamento da comunidade com regras fixas, coações exteriores e por uso de violência e força, se a pessoa desrespeitar, ela é inibida de alguma forma. Então, o primeiro movimento nosso que é coação externa, né? E aí, para a gente compreender mais também esse progresso também que vai encaminhando, esse movimento de progresso, essa marcha de progresso, eu acho que todo mundo sabe que o nosso progresso e desenvolvimento em termos individuais e também em termos de coletividade se dá a partir de duas linhas definidas, que é o intelecto, a projeção intelectual e a projeção moral, para a gente possa entender como é que funciona isso. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Porque primeiro vem o progresso intelectual, depois, acompanhado dele, o progresso moral. Fazendo compreensíveis, bem e mal. Eu aprendo a discernir dentro da minha vida. Eu aprendo a olhar para fora, ó, isso aqui é assim, assado. E aí, o instrumental que eu construí na análise do mundo, eu utilizo para análise da minha vida. E aí eu sei, ó, esse caminho é bom para mim, em termos individuais, aquele lá, não bota o pé não, que a areia é movediça. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Quanto mais inteligência, quanto mais discernimento, quanto mais eu sei diferenciar as coisas, maior livre-arbítrio, maior possibilidade de eu escolher, até porque se abrem-se as portas de escolhas na minha frente. E aumenta também a responsabilidade dos meus atos. B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também. Talvez seja o nosso caso, aí do processo decivilizatório, né? O progresso completo constitui o nosso objetivo dentro desse planeta Terra, né? Progresso individual, intelectual, e também o coletivo, e progresso moral. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Então, progressão no tempo, muitas vezes de uma forma mais lenta e gradual, outras vezes, como eu falei, com a estrutura e o conceito da revolução. Abalos que fazem com que a pessoa mude a sua visão no tempo. Enquanto não se lhes haja desenvolvido a condição do senso moral, a apropriação do senso moral, o que é bom, o que é ruim, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam ao processo de equilíbrio, no que nós chamamos lá, quando nós falamos do conceito de civilização, da civilização completa. Aí vai fechando aí na mente de vocês como é que funciona isso. Vamos desenho. Desenho, o povo entende, é desenho. Vamos lá. Aí tá claro que o que eu falei hoje o dia inteiro tá nesse desenho, tá nesse esquema. Ó. Primeiro momento, infância da alma, infância do ser espiritual, estado de natureza. Sem leis, sem normatividade. Né? Mas seres simples, buscando, aí lembrar sempre daquela 115 de O Livro dos Espíritos, né? Simples e ignorantes, num processo de aperfeiçoamento. Então, estado de natureza. Aí eu não consegui fazer espiral, que é difícil fazer essa espiral, mas não é linha reta só não, tá? Aí é tipo uma espiraloide, né? O momento inicial, então, estado de natureza, e o momento final, civilização completa. Nesse movimento do estado de natureza para a civilização, progresso intelectual, progresso moral. Como? Né? No primeiro movimento, coerções, sociogênese. Na leitura lá da progressão dos espíritos, determinismo divino, a gente pode fazer esse tipo de leitura também. Porque determinismo divino, ó, renasce o André, que ainda não tem nenhum padrão de normatividade. Ele renasce numa comunidade apropriada ao seu desenvolvimento pessoal. E aí vai haver coerções sociais, coerções de comportamento, aprendizado de como deve trabalhar as emoções. Para quê? Para que não seja expulso da comunidade, para que não seja morto por eles. Então, coerção, sociogênese. Autocoerções, como eu falei. O segundo momento é, ó, aprendi como é que deve caminhar na estruturação, do amor, do equilíbrio, da paz, e aí eu vou trabalhar meu mundo interior e não precisa mais de normatividade externa, não precisa de regramento escrito. É o processo civilizatório e a marcha desse progresso. Né? Para complementar e sair dessa... Não, ainda tem as questões de livros, senão eu perco aqui.
quis trabalhar cada um desses estados de coerção e autocoerção, lá do Livro dos Espíritos, para a gente ver que tem encaixe também com o Livro dos Espíritos na Lei de Progresso. Coerção da estrutura, então. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Né? Mas tem, às vezes, de embaraçá-la. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Na questão seguinte como se uma máquina passasse por cima deles. Aqueles que querem atrapalhar o progresso, aqueles que se colocam num processo anticivilizatório dentro da grande comunidade planetária, a vida vai passar por cima dele. Né? É assim que funciona a lei do progresso. Esse, então, é a coerção de fora, a coerção da estrutura. Se ele não quer fazer, a vida determina que ele faça de alguma forma. Tem essa necessidade. Em termos sistêmicos, né? Mas também as autocoerções, no segundo momento. Nós nos desenvolvemos e progredimos a partir das nossas próprias forças, das nossas escolhas, do nosso próprio trabalho interno. Autodescobrimento. Tentar compreender o que está pensando, o que está sentindo, como você trabalha suas emoções. Para quê? Para que você se coloque diante da vida como alguém que contribui para essa existência, não como alguém só dependente da vida, mas alguém que é um contribuinte da grande obra da criação. Autocoerção, então. A força para progredir aura o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Por isso também a necessidade de quê? Do companheiro que está do lado. Lei de sociedade, que nós trabalhamos semana passada. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Agora nós vamos saindo desse estado de natureza que participa, que vai para a civilização e esse processo civilizatório, querendo explorar também com vocês a questão da revelação dos reveladores. Porque lei de progresso tem e necessita também do processo de revelação. Processo de revelação em termos coletivos, como a gente conhece, primeira, segunda e terceira revelação, que é o progresso de revelação coletiva. Né? Lá no Caráter da Revelação Espírita, fala de forma expressa que a terceira revelação seria a coletividade mesmo de espíritos encarnados trabalhando para o processo de verdade dentro desse planeta. Mas, e aí a representação da primeira e da segunda na figura de Moisés e de Jesus, mas também dos companheiros que estavam no seu entorno também, levando essa mensagem de transformação para o mundo. Então nós vamos compreender que há necessidade desse progresso humano, seja individual e coletivo, de revelações em termos mais ampliados, como também de seres, espíritos mais desenvolvidos que vêm e trabalham num contexto mais pessoal. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e por seus esforços, pelos esforços de sua inteligência. É o nosso caminho, é o nosso progresso. Mas entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento. Se não são ajudados por homens mais avançados, qual que é a nossa propensão? A nossa propensão é, a partir de um campo de conquistas, a gente começa a circular em torno da mesma ideia. E como é que entra ideias novas dentro desse contexto fechado que nós construímos por nós mesmos? A partir de revelações e reveladores. O véu, né? O véu vai sendo retirado. Eu vejo mais um aspecto dentro dessa construção das leis universais. Eu que acreditava que sabia tudo das leis universais, abre-se um novo aspecto da lei universal e o encantamento da nova mensagem, da nova experiência, do novo aspecto da lei a ser construído por nós. Esse progresso é muito lento, se não são ajudados por homens mais avançados. O retorno por sobre os seus passos de espíritos puros ou bons espíritos que encarnam e reencarnam no planeta Terra, trazendo mensagem de amor e fraternidade. Porque muitas vezes nós nos fechamos nessa grande concha de cristalização, baseadas em orgulho e egoísmo, e acreditamos que sabemos tudo. Todos os povos tiveram, como escolar o é por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens de gênio, que viveram em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Então, nós podemos, na nossa leitura, a partir da doutrina dos espíritos, pensar em 3 revelações. Mas se nós ampliarmos as nossas concepções, nós podemos ver que há reveladores, também está lá no Caráter da Revelação Espírita, há reveladores em todas as comunidades e civilizações humanas. Há reveladores na China milenária. Nós conhecemos lá a fala do Emmanuel, também do Leon Denis, que gosta muito de enfatizar isso. Nós temos lá o Forri, nós temos lá o Confúcio, nós temos lá o Lao Tse. Nós temos reveladores como Zoroastro na Pérsia. Nós temos reveladores também nas comunidades mesoamericanas. Nós temos reveladores lá no Antigo Egito. Então,
Há reveladores no plano da filosofia, da ciência e da religiosidade em todos os tempos da grande caminhada humana nesse planeta Terra, em todos os locais desse planeta. E aí nós ampliamos, né? Se nós consideramos, no nosso tipo de leitura, na nossa apropriação, que Jesus é o grande mestre de virtudes desse planeta, também sabemos, pelo livro A Caminho da Luz, e também pela entrada lá, a partir ali perto da 625 até 628 de O Livro dos Espíritos, que há diversos companheiros que também trazem a mensagem de transformação para esse mundo. Que são seres que trazem uma nova apropriação das leis de Deus para as coletividades planetárias. E nós necessitamos, para o nosso progresso individual e coletivo, desses seres e desses processos sociais. Revelações, então. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Por que eu trouxe a revelação dos reveladores nesse momento da exposição? Porque até então eu tinha trabalhado em contextos macrosociais, civilização, estado de natureza, muita gente. Aqui eu estou tentando unir a estrutura com a agência. O que é a agência? A agência é um ser renasce no planeta Terra e influencia todo esse coletivo que eu estou falando no dia de hoje. Um ser individual renasce por suas construções do passado, traz uma mensagem de transformação para esse grande coletivo humano. E aí eu uno tanto a revelação em termos do indivíduo, como a revelação em termos de coletividade. Para a gente ir finalizando, eu queria trazer essa contribuição que traz a Lei do Progresso, que é o último item da Lei do Progresso. Aí, joia, nós já sabemos as revelações, civilização, estado de natureza. O que a doutrina espírita pode contribuir para o progresso? Né? O que a coletividade vinculada a essa denominação, nós somos espíritas, pode contribuir para o progresso? Como o João alertou para a gente, as inúmeras linhas de abordagem dentro do espiritismo, o que elas podem contribuir para um campo de progresso para o planeta Terra? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Aí todo mundo, eu acho que aqui, quem está aqui, todo mundo conhece essa pergunta, né? Destruição do materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, a construção da vida futura, lá no mundo espiritual, que é a complementação dessa frase aí que eu não pus. Abolindo os prejuízos das seitas, dos fechamentos, dos pequenos grupos, das castas e cores, grupos de privilegiados em termos de eu sei alguma coisa sobre religião, então eu sou superior a você, né? Na realidade é um toque enquanto a construção sacerdotal, né? Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Né? Então esse é o propósito de auxílio da doutrina espírita, a construção do progresso para o planeta Terra, a destruição do materialismo, quebra da condição de se achar superior aos outros para que possamos formar uma grande família humana. Eu quis trabalhar, para a gente finalizar, obstáculos daquele que se encontra numa casa espírita para a constituição do progresso coletivo e também para o seu progresso individual. Quais são esses obstáculos? E aí, observando os trabalhadores de casa espírita, algo que eu vejo muito é essa definição aí do Byung-Chul Han. Nós estamos muito vinculados a uma sociedade do cansaço. Nós temos um grau de autoexigência muito grande. Nós não trabalhamos o padrão do auto-amor, do auto-cuidado, do auto-respeito. Tem muita gente que se vincula à casa espírita e esquece que o trabalho é de se transformar num homem integral. Isso quer dizer, eu tenho que trabalhar na casa espírita, mas eu tenho que ter minhas atividades em família, eu tenho que ter as minhas atividades junto aos companheiros de trabalho, eu tenho que ter minhas atividades com os amigos que eu tenho desde sempre. E aí, talvez a grande leitura para os dias de hoje da comunidade espírita é fazer o trabalho com muito amor, com muito carinho, mas também investir nas outras áreas da sua vida. Tem muita gente que tem muita dificuldade, por exemplo, de pegar a esposa, que ama tanto o esposo, e assistir um filme e relaxar. Lembrar da lei do trabalho. A primeira parte, lei do trabalho, toda ocupação útil. Qual que é a segunda parte da lei do trabalho? Vocês lembram? Quem lembra aí? Necessidade de repouso. Necessidade de repouso para reflexão, construção de laços de fraternidade, amizade, relacionamentos. A gente não pode ser bicho grilo de centro espírita. Só conheço o ambiente de casa espírita, só tenho amigo de casa espírita, só vivencio em casa espírita. E no mundo, você não conhece ninguém? Não, não conheço ninguém, não. O povo do mundo é muito difícil.
E aí eu perco a oportunidade de compartilhar valores com essas pessoas, de aprender com elas e mesmo de auxiliar quando elas estiverem no estado de desequilíbrio e perturbação. Então, nós temos que abrir a nossa mente de necessidade de repouso, necessidade de investimento no campo familiar, necessidade de mais carinho, mais afeto por mim mesmo, para que a gente não entre num padrão de distúrbios, né? Aí o Byung-Chul Han fala do adoecimento psíquico, a partir de um grau de autoexigência tão grande, mas tão grande, que acaba a pessoa se matando por causa disso, né? Há também suicídio indireto dessa forma, excesso de trabalho. A sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar. O que é uma sociedade disciplinar? O conceito de sociedade disciplinar é vinculado principalmente pela figura do Michel Foucault. Sociedade disciplinar é alguém de fora te observa e disciplina seus passos. É o chefe, né? Seja obediente, faça tal coisa. Ó, se você não fizer, tem punição. Não faz isso não. Vigiar e punir. Vigiar e punir. Vigiar e punir. Né? Não é isso? Né? Ó, restrições. Ó, doente psiquiátrico, né? Vamos fechar lá no ambiente lá do hospício lá e senta o pau lá dentro. Não tem problema, não. É isso. Sociedade Escola, lá, como diz hospício e presídio. como diz o Erwin. Escola, hospício e presídio. Desse jeito, né? É o livro lá do Erving Goffman, né? Manicômios, presídios, né? São as sociedades, aquela instituição total. O regramento é tão fixo e rígido que se a pessoa não seguir, ela é sempre punida. Então, a sociedade disciplinar, a sociedade da vigilância é essa, ó. Estou te olhando. O modelo é o Big Brother, né? Aliás, o modelo é o Big Brother. É um trabalho lá do século XIX, principalmente do panóptico, do Jeremy Bentham. Era um modelo de prisão em que o preso era observado de todos os ângulos e não conseguia observar quem estava observando, o guarda. Então, a sociedade que vigia. E aí passamos da sociedade de vigilância disciplinar, que exige de nós, para um processo de autodisciplina, né? Para um processo de autoexigência enorme. Olha lá. Vamos lá, vamos começar. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Né? Quanto mais horas eu trabalhar, mais rico eu vou ficar. E aí nós vamos lembrar dos coaches, né? Coaches, esse pessoal que vende esse tipo de produto, né? Ó, você é o empresário de si mesmo. Trabalhando muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas, você pode ficar rico. Né? Esse é o discurso. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo. Já habita naturalmente o inconsciente social, em toda a coletividade, o desejo de maximizar a produção. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o seu desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração e falta de autoamor. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Né? Adoecimentos psíquicos, depressões, tristezas, burnout, tudo são a representação dessa autoexigência excessiva. E aí eu tenho que entrar na linha mental. Eu não posso ser autoindulgente com a minha evolução também, não. Mas eu tenho que pensar assim, quanto que eu posso dar para essa vida? De forma honesta. Quanto que eu posso dar para essa vida? André, eu posso... não, André não, né? Para esse mesmo, né? Eu posso ofertar tal e tal coisa para a vida. É isso que eu posso dar. É isso que eu dou conta. E eu vou estruturando e puxando cada vez mais. Joia, processo de progresso, tudo bem. Mas exigir de você uma postura à la Francisco de Assis, desiste, querido, não vai rolar. Desiste, querido, que não vai rolar. Por isso que nós temos que contextualizar a fala do Chico, do Emmanuel para o Chico. O Emmanuel afirma para o Chico, em um determinado momento da vida do Chico, aí você vê, a gente tem o péssimo hábito de transformar regras contextuais, né, regras particulares em regras gerais. Disciplina, disciplina, disciplina. Será que eu conheço muita gente em casa espírita que não precisa mais de disciplina, precisa de amor. E aí, na excessiva disciplina, o que eu faço? Eu machuco quem está no meu entorno e me machuco também. Aliás, o que o Byung-Chul Han está alertando? O excesso de disciplina está matando as pessoas, porque elas constroem uma visão de vida que o progresso delas vai se constituir se elas cada vez mais serem mais disciplinadas, mais organizadas, elas buscarem mais horas de trabalho. E nós vamos ter que alertar, é a justa medida.
É a posição de equilíbrio, de harmonia, de pacificação. Kardec, quando conversa com os espíritos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela é interessante para os criminosos arrependidos. O que é o processo do criminoso arrependido? Uma das falas deles é o seguinte: ó, a minha programação espiritual foi incorreta, porque eu escolhi uma prova que eu não dei conta. Eu não dava conta, eu fui ambicioso na minha escolha. Então, nós compreendemos que tem, sim, jeito de fazer de uma forma que seja além do que a gente dá conta. Como também tem jeito de a gente não fazer nada, ser preguiçoso. Ou preguiçoso demais, que é um extremo, ou também autoexigente e também, mesma coisa que as religiões tradicionais, né? Ao siliciar-se, né? Coisa de se machucar. E aí a gente tem que ter a leitura apropriada, ó, fazer o que é adequado, o que é justo, o que é equilibrado. E aí não cabe mais para nós, no nosso processo de desenvolvimento, aquela fala, muita gente não vai concordar, não, mas tudo bem. Né? Ó, hoje é meu aniversário, né? Mesmo assim eu vou na reunião mediúnica. Será que é o adequado? Será que não é melhor o investimento em família? Hoje é meu aniversário. Eu vou demandar desse tempo para cuidar de mim, eu vou demandar desse tempo para cuidar dos meus familiares, para que eu, nesse trabalho fraterno com os meus familiares, eu possa construir na minha célula familiar vínculos baseados em amor. Porque senão, chega um momento que o filho adolescente fala, ó, você não estava presente, você estava na casa espírita. Eu não vou ser espírita nada, não. Quantas vezes eu já vi isso? Uma pessoa, 555 anos de casa espírita, o filho participando de mocidade, é porque o menino é difícil? Não. É porque ele viu uma proposta de fanatização, uma proposta de ausência dentro do lar, dentro de casa. E aí, nós temos que ver, ó, trabalhar com equilíbrio, trabalhar com moderação. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fica essa mensagem final aí, que é polêmica, mas fica aí, finalizar aí, quem quiser perguntar, é isso aí.